A primeira é, estamos a obedecer princípio bíblico. E a segunda, estamos a obedecer o princípio da natureza. E a terceira, estamos a provocar bênção nas nossas vidas. Pergunta ao teu irmão, quantas pessoas você ajudou ao longo do ano? Quantas pessoas você ajudou na tua casa que foram pedir arroz? Quantas pessoas ajudaste na tua casa que foram pedir arroz? Quantas pessoas que você ajudou na tua casa que foram pedir massa? Quantas pessoas que você ajudou na tua casa que foram pedir açúcar? Quantas pessoas você ajudou na tua casa que foram pedir açúcar? Até de tanto te pedir, você fala, você pediu, são pobres, começa já a inventar termos pobres. Não, amados, quando alguém vem te pedir ajuda, Deus está a te provar. Amém. Amém. Deus está a colocar a tua fé em ação. Olha, o cristianismo não é difícil, é fácil. E Jesus disse na Bíblia que o meu fardo não é pesado, é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estava a se referir à sua palavra. Quer dizer que o evangelho não é difícil, é fácil. Os homens é que tornam o evangelho difícil. Senão o evangelho é fácil. Eu disse que existem 3 coisas que nós fazemos quando estamos a ajudar alguém. A primeira é, estamos a obedecer princípio bíblico. A segunda é, estamos a obedecer princípio da natureza. E a terceira é, estamos a provocar a bênção na nossa vida. Quando você tem essa mentalidade, você consegue provocar a bênção na tua vida. E os anjos virão ao teu encontro. Está gravando? Amém. Os anjos virão ao teu encontro. Amados, existem vários textos bíblicos que provam que ajudar o próximo provoca Deus operar na nossa vida. Quero começar do último ponto para explicar o seguinte. O último ponto é que quando você ajuda o próximo, você provoca a bênção na tua vida. Lembra daquele servo na Bíblia chamado Cornélio? O que Cornélio fazia no livro de Atos? Cornélio não era cristão, não era filho de Deus, mas Cornélio era alguém que dava muita esmola. Aleluia. Amém. Ajudava muita gente. Cornélio ajudava muita gente. E Cornélio orava a Deus, mas não era cristão. Porque ser cristão ou ser filho de Deus, tens que receber Jesus como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que as molas que Cornélio fazia subiu aonde? Até os céus. Subiu até os céus e tocou no coração de Deus. Deus disse, o que esse homem fez? O que ele fez que os cristãos não estão a entender, meu Deus? Porque Deus sabia que a esmola é um princípio bíblico, um princípio da natureza e provoca a bênção de Deus. E Deus, como ele sabia que Cornélio é um homem que dá muita esmola, e a esmola subiu ao céu, Deus disse, eu não posso perder esse homem. Tocou no coração de Pedro. Deus enviou um anjo para ir ter com Pedro. O anjo disse, Pedro, vai em Jope pregar a palavra ao Cornélio. Esse homem é para mim, porque eu não posso lhe perder. Quando Pedro obedeceu à voz do anjo, chegou na casa do Cornélio, a bênção que Cornélio recebeu foi a primeira e a maior bênção de todos. Antes de nós contarmos as bênçãos físicas, ou aquelas bênçãos que nós conseguimos ver, como casa, carro, dinheiro, a primeira bênção que abre porta de todas as bênçãos chama-se Jesus. Amém. E a bênção que Cornélio recebeu foi Jesus, porque ele dava esmola, provocou Deus. Amém. Aleluia. Amém. Quando você é alguém de mão aberta, ajuda as pessoas, estás a mexer com os céus. E Deus vai enviar anjo para te providenciar aquilo que você precisa. Amém. Cornélio, não sei se lê um livro para dar esmola, não sei. Mas a Bíblia só diz que ele era um homem que ajudava muita gente. E por causa disso ele mexeu com os céus. Aleluia. Amém. Amado, escuta, existem coisas que mexem o céu que não é oração. Nem toda oração mexe o céu. Existem coisas que mexem o céu que não é oração.
Uma delas é ajudar o próximo. Aleluia. Amém. Quando você ajuda muito o próximo, estás a mexer com o seu. Vou tentar contextualizar com a realidade da igreja. Quando você ajuda a obra do Senhor, estás a mexer com o seu. Quando você ajuda o teu vizinho, ajuda o teu amigo, ajuda alguém que você não conhece, estás a mexer com os seus. E Deus vai providenciar alguma coisa que falta na tua vida. Amém. Mas hoje em dia, nós vemos cristão corototó. Quando a Bíblia fala avareza significa ser mão de vaca. Cristão que não sabem dar esmola, não sabem ajudar. Aleluia. Amém. É o que nós vemos hoje em dia. E um outro exemplo de alguém que dava esmola e por causa do que ela fazia, conseguiu alcançar uma das bênçãos da parte de Deus. Chama-se Dorca, que em grego é Tabita. Dorca era uma mulher que, enquanto em vida, ela oferecia roupas às pessoas que não tinham roupa. Porque ela vendia roupa. Oferecia roupas. Oferecia túnicas. Roupas novas ou antigas. Ela oferecia. Mas chegou um tempo que a Tabita adoeceu e morreu. Diz a Bíblia que aquele povo estava a chorar por causa da morte da Dorca ou Tabita. E eles aperceberam que Pedro, o apóstolo Pedro, estava próximo do óbito. Mandaram chamar Pedro para vir orar para Tabita ressuscitar. Mas quando Pedro chegou naquela cidade, olha o que as pessoas fizeram. Começaram a pegar a túnica que a Tabita oferecia. As roupas que ela oferecia, estavam a vir chorar em frente do Pedro. Olha o que ela fazia, olha o que ela nos dava, olha conforme ela se comportava. Pedro se comoveu de compaixão. Quando entrou no quarto onde estava a Tabita morta, só disse: mulher, levanta. Na hora a mulher ressuscitou. Amém. Por quê? Por causa daquilo que ela fazia. Amém. Aleluia. Amém. As esmolas que nós damos provoca Deus operar na nossa vida. Amém. Quantas vezes ao longo do ano você já ajudou alguém? Quantas vezes? Não vamos só distante, vamos só tocar na obra do Senhor. Quantas vezes você na tua casa já orou a favor da igreja? Até oração é uma ajuda. Amém. Ajuda traduz-se, esmola traduz-se em várias vertentes. Orar para alguém é uma ajuda. Quantas vezes na tua casa você já orou para o irmão? Já oraste para mim? Já oraste para a igreja? Quantas vezes? Se calhar ao longo do ano, o irmão se calhar só orou uma vez. Ou só 2 vezes. Ou mesmo nunca orou. É bom, como ele é pastor, ele é forte, não vou mais orar por ele. Ele se vira. Não! Até os pastores precisam de oração. Aleluia. Amém. Se Jesus, que é Jesus, quando estava prestes a morrer, o que é que ele disse ao discípulo? Pedro, João, Tiago, vamos no monte comigo. Você que é Jesus, eu nos pedi oração. Até pastor precisa de oração. Então, mande no Senhor. Ajuda não é só bens financeiros. Orar para alguém também ajuda. Eu me lembro um dia, quando eu estava na faculdade, o meu primeiro emprego, que eu comecei a ganhar um salário assim razoável, foi num colégio, no Nova Vida, chamado Pitabel. Mas esse emprego veio por causa de uma doação que eu fiz. Eu participei de um culto. Não, um profeta da Nigéria, até esqueci o nome, ele publicou algo no Facebook, eu fui lá, comentei, ele disse: quem quiser a mão de Deus na sua vida, pega roupas ou comida donativo, localiza alguém necessitado ou um orfanato, leva lá. E você verá a mão de Deus na tua vida. Eu, logo que eu ouvi essa palavra, peguei todo o meu cesto de roupa, despejei no chão. Comecei a escolher toda a roupa antiga, que eu já não usava mais. Escolhi toda a roupa, coloquei num saco. Não sei se não sei se aqueles homens ainda estão lá. Não quero. Não tenho uma mamãe que fica lá sentada aqui de esmola.
Peguei o meu saco de roupa, fui lá. E por sinal, as mamães não estavam precisando de roupa. Cheguei lá no dia seguinte com o meu saco de roupa, depositei na mamãe. Aquela mamãe deficiente me agradeceu. Naquele dia, saí de lá com o coração aliviado. No dia seguinte, estava recebendo ligação do Peter Bell. Vem trabalhar. Falei, meu Deus. E de lá para cá, nunca mais parei de trabalhar. De lá para cá, nunca mais parei de trabalhar. Por causa da esmola que eu dei para alguém. Deus abriu o porto do emprego. Olha, existem esmolas e esmolas. Existem ajudas e ajudas. E principalmente quando uma ajuda vem debaixo de uma palavra profética. Principalmente quando uma ajuda vem debaixo de uma palavra profética. Amém. E Deus está falando agora, hoje. Aquilo que você não usa mais. Alguma coisa que você tem em casa. Que você não está fazendo com ele nada. Guarda. Proteja. Procura alguém que necessita. E vai entregar. Verás a mão de Deus na tua vida. Aleluia. Amém. Eu estou a dizer que eu estou a falar que Deus está a falar agora. Vamos pegar alguma coisa. Aleluia. Alguma coisa. Colocar ou no saco ou não sei aonde. Vamos localizar um orfanato ou alguém que necessita. Vamos lhe oferecer. Alguém está me entendendo? Amém. Quem fará isso, diga amém. Amém. Quem fará isso, diga amém. Amém. Mas devemos ter cultura de ajudar. Esse é o primeiro princípio da vida cristã. Devemos ter cultura de ajudar. Cultura de olhar para o próximo e se ver a minha vida nele. A minha vida nele. Ele é como eu. Então tenho que lhe ajudar. O segundo princípio da vida cristã. Amor ao próximo. Não. Esse ponto vou deixar para outro dia. Vou falar sobre o perdão. O segundo princípio da vida cristã. O perdão. O perdão. Amados, eu sou alguém muito explosivo. Eu sou muito explosivo. E quando eu sei que eu magoei alguém por aquilo que eu falei, eu fiz, eu não deixo o mês acabar sem pedir perdão naquela pessoa. Aqueles que andam comigo sabem. Eu aprendi o princípio do perdão desde muito cedo. Eu não tenho um problema de pedir perdão. Não tenho um problema de pedir desculpa. Não tenho. Posso errar, não tenho, vou te pedir desculpa. Você pode se casar comigo, vou te pedir desculpa. Pode falar toda hora também, vou te pedir desculpa. Tens que me perdoar. Tens que me suportar. Esse é um princípio da vida cristã. Mas há cristãos que não têm coragem de pedir perdão. Há cristãos que andam com vinco na cara. Andam com vinco na cara. Cara cheia de vinco, não pedem mais perdão. Todos trancados. Parece que chuparam vinagre. Não conseguem pedir perdão. Deus também nunca vai te perdoar. Grava isso. Grava isso. Porque no texto que nós lemos, no livro de Mateus capítulo 6, lemos na parte da oração, no versículo 10, diz a Bíblia, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha-nos o nosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quer dizer, se você não perdoa o teu próximo, Deus não vai te perdoar. Para de se mentir. Deus me perdoa, escuta. Primeiro perdoa o teu próximo. E uma vez eu ensinei aqui uma oração prática. Antes de você orar, pedir perdão a Deus, diga: Pai, eu perdoo todos aqueles que me fizeram mal. Localiza-me na tua graça. Localiza-me na tua misericórdia. Todos os meus irmãos que falaram mal de mim, os meus primos, não importa quem seja, eu perdoo todos eles. Quando você perdoa todo mundo, agora fala: Pai, perdoa a minha vida. Tenha misericórdia de mim. Não tenha coração fechado. Quer dizer, alguém que está a guardar rancor de 88. Em 88 ele me pisou na perna, não vou mais lhe perdoar. Até quando isso? Até quando? O rancor de 99 está contigo até 2022. Não consegue perdoar. Sai meses, entra meses com rancor, está lá no coração. Ele me fez
Ele me fez isso. Amados, perdão, conforme o ajudar, existem várias razões do porquê ajudar o próximo. Conforme eu disse no princípio, a primeira razão é quem ajuda está a obedecer o princípio bíblico. A outra razão é está a obedecer o princípio da natureza. E a outra está a provocar a bênção. O perdão também tem algumas razões. A primeira razão é quando você perdoa, está a ajudar você mesmo. Primeira razão. Está a se ajudar você mesmo. Para que você guardar rancor anos e anos? É você provocar a tensão baixa na tua vida, tensão alta, algo parecido. Estás a provocar doença na tua vida. Não perdoa o João, não perdoa o Pedro, não perdoa o Simão, não perdoa o Antônio. 30 pessoas no teu coração a guardar rancor. E estás andando mesmo assim. Quando você chega em casa na hora de dormir, Antônio me fez um pecado, nunca vou esquecer. Até quando vais guardar isso? Até quando? Escuta! Quando você não perdoa alguém, estás a amarrar a vida dessa pessoa. E estás a amarrar a tua vida. O Filho de Deus tem que aprender a liberar perdão. Alguém diga, aprenda a liberar perdão. Aprenda a liberar perdão. Aprenda a liberar perdão. Aprenda a liberar perdão. Diga, você não é um túmulo. Você não é um túmulo. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Diga, até Jesus Até Jesus perdoou. perdoou. Quem é você? Olha, Jesus na cruz. Se Jesus fosse nós, conforme nós somos rancorosos, nós não poderíamos perdoar a humanidade. Até se fosse nós na cruz, só na primeira hora que nos pegaram da cruz já poderíamos dizer: ah, pai, talvez aqui se viram com o pecado deles, estão embora. Poderíamos sair da cruz. Conforme fizeram Jesus, lhe cuspiram, lhe bateram, mas ainda assim estava lá. E ainda para nos dar uma última lição, nos disse: pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Mas pessoas de 40 anos estão me batendo, não sabem o que está a fazer. Está me dando queda, morote, não sabe o que está a fazer. Mas eu disse: pai, perdoa ele, porque eles não sabem o que fazem. Eles perdoa. Irmão vai falar: pai, perdoa ele, porque não sabe o que fazem. Irmão vai orar para outro irmão morrer. Pai, ele tem que morrer, porque ele falou na minha vida, ele falou mal contra mim. Morre em nome de Jesus. Morra. Morre, perdoa ele. Perdoa. Perdoa. Aleluia. Amém. Jesus na cruz. Lhe bateram, lhe falaram mal, e ainda carregou cruz pesada, lhe colocaram coroa de espinho, mas na cruz disse: pai, perdão. E Deus estava prestes a matar todo mundo. Deus, o Pai, estava prestes a matar todo mundo. Deus ficou irado, queria matar, mas Jesus travou. E escuta, e Jesus na cruz, por causa do pecado, Deus lhe abandonou. Porque Deus não habita no local onde tem pecado. Deus habita no local santo, limpo. Como Jesus tinha pecado, Deus teve que lhe abandonar. Deus, o Pai, teve que lhe abandonar. E Jesus disse uma palavra na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus,